Vamos conversar hoje sobre a purificação, sobre a limpeza espiritual, sobre a renovação, sobre o novo nascimento, em que Deus opera àqueles que buscam o seu poder, que buscam nele a restauração. E ele torna nova criatura. Como disse o profeta Jeremias, ele refaz o vaso, ele faz novamente o indivíduo, ele constrói o indivíduo. Então nós vamos ver hoje, como também Deus falou ao profeta Ezequiel, no chamado Vale dos Ossos Secos. Mais um exemplo, mais um emblema que podemos ter ideia de como Deus faz renascer aquele que procura o seu alento, que procura o seu socorro, que procura o seu perdão, aquele que reconhece Deus como o motivo da sua vida, a razão da sua existência, o porquê dele estar aqui hoje. Nós vamos começar a leitura através de Provérbios, capítulo 17, verso 3, que fala exatamente sobre esse assunto. O crisol prova a prata e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Então Deus ele revelou aqui que ele perscruta, ele pesquisa a intenção das pessoas, o âmago da alma, aquilo que está por trás da aparência, aquilo que nós não temos condições de enxergar. É isso que Deus analisa, os corações. Aqui está simbolizado pela palavra os corações, Deus prova. E como é que Deus prova? Através das circunstâncias, através das ocorrências corriqueiras, diárias, da nossa relação com as coisas materiais, as coisas do mundo e com as pessoas. Então, a maneira como a gente se comporta, a maneira como se porta diante dos outros e diante também dos mandamentos da lei de Deus deixada por Cristo. Então, isso é importante. Deus prova os corações. Deus prova, ele faz prova do comportamento e da conduta humana. Estejamos atentos, porque isso aqui revela que nós estamos em constante análise pelo Senhor, em constante aprovação, em constante teste, para ver se realmente estamos arraigados na fé, arraigados nele, para ver se realmente queremos, almejamos uma vida ao lado de Deus, ou queremos simplesmente renegar a Deus e viver aqueles prazeres que o mundo oferece do aqui e agora, sem desconsiderar o Criador, desconsiderando o Criador, desconsiderando uma vida espiritual posterior. Então isso é importante, Deus está nos analisando. Nós estamos em constante averiguação, as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, tudo isso está escrito no chamado livro da vida e livro das obras. Lá em Apocalipse fala, Apocalipse 20, que abriram-se os livros. Esses livros são o registro da nossa personalidade, o registro do nosso comportamento, o que fizemos para os outros e a maneira como a gente agiu na oportunidade de vida que tivemos. Está registrado nesses livros dito lá em Apocalipse. Então Deus prova, Deus analisa. Deus está em constante observação. Às vezes sem intervir, mas em observação, em registro do comportamento. Vejamos agora um exemplo prático sobre essa afirmação do crisol prova a prata e o forno o ouro. Vamos ver um exemplo prático. No livro de Daniel, capítulo 3, fala que o rei, eu vou contar em síntese, o rei Nabucodonosor enviou Sadraque, Mesaque e Abednego, os três conjuntamente em uma fornalha. Por que ele enviou essa fornalha? Porque simplesmente esses três, eles optaram por obedecer a Deus. Então, a síntese do relato de Daniel capítulo 3 é que o rei Nabucodonosor construiu uma grande estátua. E lá estavam autoridades, foram visitá-lo e prestigiar esse evento que ele fez. Então essas autoridades e eles
Eles se prostraram, se adoraram essas estátuas, colocaram de joelhos essas estátuas. E o rei fez um decreto que todos deveriam adorar. E Sadraque, Mesaque e Abednego, esses judeus, eles recusaram. Eles recusaram porque eles optaram porque, em vez de cumprir a lei de Nabucodonosor, o decreto de Nabucodonosor, eles preferiram cumprir os mandamentos de Deus e não praticar a idolatria, não adorar a imagem, não se prostrar à imagem, não se vender àquela imagem que Nabucodonosor tinha feito. Eles permaneceram íntegros e disseram que não iriam adorar, e disseram que não iriam se prostrar diante da imagem, porque era idolatria. E Nabucodonosor mandou, então, seus empregados a jogarem ele numa fornalha. E jogarem Sadraque, Mesaque e Abednego dentro de uma fornalha. E aumentou a temperatura da fornalha 7 vezes, tanto que os empregados que jogaram eles morreram, os que estavam na boca da fornalha. Mas Deus livrou do fogo, diz as Escrituras no capítulo 3. Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Porque lá, o que eles disseram assim, ó, no capítulo 3, verso 17 do livro de Daniel. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Porém, Deus, ele permitiu que o rei jogasse eles no fogo. Eles foram para a fornalha, mas o fogo não pôde queimá-los, o fogo não pôde destruí-los, o fogo não pôde aniquilá-los, como queria o rei Nabucodonosor. Então, isso veio a demonstrar que eles foram provados. Aí nós entendemos por que lá diz, no Provérbios 17, capítulo 17, verso 3, o crisol prova a prata e o forno o ouro. Eles foram provados como ouro. Eles foram considerados por Deus como ouro, esses 3 rapazes, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles ofereceram a vida deles a Deus em sacrifício, e Deus provou eles como se fosse ouro, dentro de uma fornalha. Eles foram acrisolados, eles foram purificados, eles foram provados publicamente a fé deles, e eles não rejeitaram a morte. Eles admitiram que se fosse a vontade de Deus livrar, livraria, e Deus não livrou eles da fornalha. Deus livrou do fogo, que o fogo não agiu. Eles foram para a fornalha sim, mas o fogo não pôde fazer nada. Inclusive tinha um outro ser que estava lá com ele, um ser angelical, como os deuses, como Deus que estava lá. Então o fogo não pôde destruir eles. Deus mandou anjo, mandou um outro ser que estava lá com eles, eles passeavam por dentro do fogo. Nabucodonosor viu, tanto que Nabucodonosor baixou um decreto que ninguém poderia amaldiçoar, proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que fosse despedaçado quem assim fizesse. Então, Deus foi glorificado através do fogo. Esses 3 rapazes, eles não negaram a fé. Eles disseram, se for a vontade de Deus, que a gente não vá para a fornalha, a gente não vai. Não vai, mas eles foram para a fornalha. E eles foram purificados. Eles foram acrisolados. E isso ocorreu através do que? O fogo não agiu através deles. Então, nesse exemplo, esse exemplo simbólico, isso aqui é um exemplo simbólico. Nós temos certeza não no fato em si histórico narrado, mas nesse exemplo, que Deus aprove a Deus purificá-los através da fornalha, que é da mesma forma que purifica o ouro. Aprova a Deus tê-lo eles como se fosse ouro. Deus considerou-os pela coragem deles, pela honestidade, pela fidelidade, como ouro. Eles foram feitos a eles como se faz o ouro. Foram jogados na fornalha, mas eles permaneceram firmes na fé. Eles não rejeitaram a sentença de Nabucodonosor, mas Deus livrou, Deus purificou, como se purifica o ouro. Lá no capítulo